Saudos, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos primeiramente a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, mais um dia para estudarmos a Palavra de Deus. E agradeço ao pastor Ricardo, à pastora Janaína, pela oportunidade concedida. Amém? Então hoje nós estamos no 17º dia desta campanha de jejum da restauração. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Então, que Deus possa estar ministrando ao coração de cada um de nós. Que nós possamos estar com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, essa palavra que é poderosa, essa palavra que tem o poder de transformar nossas vidas. Amém? O tema de hoje, pela qual Deus colocou no coração do pastor para ser ministrado, tem como tema Aprendendo a estar contente em qualquer situação. Aprendendo a estar contente em qualquer situação. Então é um tema bastante importante para nós, igreja, até porque estamos passando por momentos difíceis, assim o mundo está passando por um momento difícil, e a Bíblia nos relata que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então nós devemos estar preparados no Senhor para nos deparar com essas situações. Amém? Então, dentro desse tema, aprendendo a estar contente em qualquer situação, vamos analisar duas palavras-chave. A primeira palavra é aprendendo, que vem de aprendizagem, que é o processo de mudança de hábito através de experiências adquiridas, experiências vividas. Então, quando uma pessoa ela aprende, ela tem a possibilidade de mudar seus hábitos, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, seus comportamentos. Então, o objetivo é, dentro dessa ministração, alguns hábitos que porventura nós estejamos fazendo, que não esteja de acordo com a vontade de Deus, nós possamos mudar, possamos agir de conformidade com a palavra de Deus. E a outra palavra é contentamento, contente, que quer dizer uma pessoa que é satisfeita, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que está de bem com a vida. Então, uma pessoa que está contente é uma pessoa que está de bem com a vida. Então, o objetivo dessa ministração é que nós possamos aprender a estar de bem com a vida em qualquer situação que se levantar sobre as nossas vidas, em qualquer situação que porventura venhamos enfrentar em nossas vidas. Que nós possamos estar de bem com a vida. Amém? Então, que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações neste momento. Que nós possamos abrir os nossos corações para receber a palavra de Deus. O texto base está lá em 1 Timóteo 6:8, que diz assim: Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. A palavra está dizendo, se nós tivermos o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Se nós pegarmos essa mensagem e passarmos para uma pessoa do mundo e dizer, você tem que estar contente com o alimento, com a moradia e porque você tem com que se vestir, as pessoas vão se escandalizar. Não, isso aí eu não posso ficar contente, eu não posso ficar satisfeita com apenas isso. Porque são pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento de Deus. Mas Deus, ele é muito sábio. As palavras de Deus têm como finalidade nos orientar, nos ajudar para que nós possamos viver uma vida reta, fazendo a vontade de Deus. No versículo anterior é bem interessante, que diz assim: porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Primeiramente, o que você trouxe para este mundo? Ao você nascer, o que você trouxe para este mundo? Você não trouxe nada. Eu também não trouxe nada.
Então, isso já é motivo de nós estarmos alegres, isso já é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque o que nós temos hoje já é motivo de nós exaltarmos ao nosso Deus, porque Deus já nos concedeu. Muitas vezes nós achamos que é pouco, muitas vezes achamos que é insuficiente, mas que nós possamos, através dessa ministração, possamos mudar os nossos hábitos e enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Amém? E dentro desse tópico, dentro desse tema, nós separamos três tópicos. Primeiro, aprendendo com o Mestre e extraindo o modelo para as nossas vidas. Então, nesse tópico nós vamos aprender com o Mestre, aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo e vamos extrair um modelo para a nossa vida. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que os seus discípulos, eles seguem o exemplo do seu mestre. Então, nós estamos aqui para aprender com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vai nos orientar, vai nos ensinar e que nós possamos extrair um exemplo para as nossas vidas, como nos comportar em determinadas situações em nossas vidas. Amém? E o texto pela qual nós vamos analisar está lá em João 6, versículos 5 ao 13. Amém? Que diz assim: E Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para cada um deles. Tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, Senhor, para esta multidão? Então, parando por aqui, nós analisamos uma situação. Naquele momento, a situação era de escassez, exemplo. Para alimentar aquela multidão, tinha somente 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, naquele momento, ele já sabia o que iria fazer. Deus já sabe o que vai fazer na sua vida. Deus já sabe o que vai fazer na minha vida. Mas muitas vezes Ele nos coloca à prova para saber, para ver o nosso comportamento. Amém? Então naquele momento Jesus olhou e viu aquela multidão e teve compaixão. E disse: não podemos despedir essa multidão, porque eles podem desfalecer pelo caminho. Eles podem desmaiar pelo caminho. Mas ele olhou para o seu discípulo Filipe e disse: Filipe, onde vamos comprar pão para alimentar este povo? Aonde vamos comprar pão para alimentar este povo? Filipe se encontrou numa situação meio delicada, imagine. Filipe olhou e disse: o dinheiro que eu tenho aqui é 200 dinheiro. Ixi, é insuficiente, é pouco. Com 200 dinheiro não vamos conseguir alimentar esta multidão. Aí Filipe olhou para Jesus: Senhor, 200 dinheiro não é suficiente para comprar pão para esta multidão. Não é suficiente. O que nós temos aqui não é suficiente, Deus. Mestre, Senhor Jesus Cristo. Não é suficiente. E de imediato veio André e, junto com um garoto, com um rapaz, e disse: aqui tem um rapaz, Senhor, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para alimentar esta multidão? André tinha até o meio pela qual Deus iria realizar o seu milagre. Mas muitas vezes ele colocou impossibilidade naquele momento. Isso é impossível. Mas nós podemos perceber que o discípulo estava passando por um processo de treinamento. Ele estava sendo treinado pelo Senhor. Da mesma forma como nós estamos sendo treinados pelo Senhor. Eles se depararam com a situação que para os olhos humanos é impossível. Como é que pode uma multidão ser alimentada por 5 pães e 2 peixinhos? Como é que pode uma multidão ser alimentada por 200 dinheiros que não era suficiente? Mas Jesus Cristo ele queria ensinar algo para eles. Diz: porque agora
vocês que estão me seguindo, não vão mais olhar pela ótica natural. Vocês não vão olhar pela lógica humana. Mas vocês vão olhar na perspectiva de Deus. Vocês vão olhar pela fé. Venha, traz esses 5 pães e 2 peixinhos que eu vou mostrar para você. Como vocês devem agir. Como vocês devem agir. Porque para Deus nada é impossível. E diz que ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Levantou aos céus e agradeceu. Agradeceu ao Pai. Pai, obrigado por esses 5 pães e 2 peixinhos. Tu és um Deus que tem o poder de fazer vir à existência aquilo que não existe. Através da tua palavra, o Senhor faz aparecer aquilo que não existe. Então ele orou a Deus. Jesus Cristo orou ao Pai. E a Bíblia diz que naquele momento ele distribuiu para os discípulos os pães e os peixinhos. Eles começaram a distribuir para a multidão. E diz que todos comeram e ficaram fartos. E ainda sobraram muitos cestos cheios de pão. O que nós podemos extrair para as nossas vidas? Nós podemos extrair que, mesmo que aos olhos humanos, essas coisas muitas vezes são insuficientes. Muitas vezes nós achamos que é pouco, mas que nós possamos olhar na perspectiva de Deus. E entender que para Deus nada é impossível. E que nós possamos fazer igual o nosso mestre, igual o nosso Senhor. Não reclamar, não murmurar, não achar que é insuficiente, mas achar, entender que para Deus nada é impossível. Então, naquela situação que eles estavam vivenciando, naquele momento, aqueles discípulos, eles olharam as impossibilidades. Não é possível. Mas a partir daquele momento, eles aprenderam com o Senhor. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Basta simplesmente nós crermos que Deus opera o milagre. Amém? O que nós podemos extrair para as nossas vidas é que temos que acreditar em Deus. Temos que esperar em Deus. E outra parte importante que dentro desse texto, que é algo maravilhoso para as nossas vidas, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus Cristo levantou o alimento e deu graça. Ele deu graça a Deus. Pai, graças te dou. E dentro da palavra de Deus, nós temos lá em Tessalonicenses que diz assim: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então o que nós aprendemos é que é dando graça que nós recebemos a graça. É dando graça que as janelas do céu serão abertas sobre as nossas vidas. É a partir do momento que nós agradecemos a Deus pelo pouco, que muitas vezes nós achamos que é pouco, mas possamos dar graça a Deus que as janelas do céu serão abertas sobre as nossas vidas. Então que nós possamos olhar na ótica espiritual, que nós possamos olhar na perspectiva de Deus, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, possamos aprender com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Então este é o primeiro tópico, aprendendo com o Mestre e extraindo o modelo para as nossas vidas. Tá bem? Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico ele fala sobre exercite essa qualidade de estar de bem com a vida, fundamentada na palavra de Deus. Temos que exercitar, temos que nos exercitar a estar de bem com a vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós temos que exercitar a cada dia, mas fundamentado na palavra de Deus. Fundamentado na palavra de Deus. Não fundamentado nas teorias humanas, não fundamentado nas autoajudas dos homens, mas fundamentado na palavra de Deus, que nós iremos experimentar, viver uma vida boa, uma vida agradável, uma vida abundante na presença de nosso Deus. Então exercite essa qualidade de estar de bem com a vida, fundamentado na palavra de Deus. Não deixe as situações te sufocar.
Não deixe os problemas te sufocar. Não deixe os problemas te destruir. Não deixe a situação tirar a tua esperança. Mas exercite. Viva cada dia fazendo um exercício. Buscando viver uma vida agradável a Deus. Viver uma vida de bem, uma vida agradável. Amém? E com base nesse tópico, irmãos, nós vamos trazer 2 versículos que falam sobre a questão do exercício. Amém? Primeiro tópico está lá em Lamentações 3:22. Lamentações já está falando, Lamentações de Jeremias. É um livro que fala sobre Jeremias se lamentando, a nação de Israel destruída, mas ele estava lamentando. Mas teve um momento que ele parou, capítulo 3, 22, ele disse assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não quero ficar mais nessa lamentação, não. Eu não quero mais olhar para o problema, não. Eu não quero me mergulhar no problema, não. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então é um exercício diário. Que venhamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que venhamos trazer à memória aquilo que nos dá alegria. Que venhamos trazer à memória a palavra de Deus que nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então Jeremias ele parou e disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele citou alguns exemplos. Ele disse: porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. Se nós estamos aqui vivos, respirando, é as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Não é porque nós merecemos, é porque Deus tem sido misericordioso. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. E ele falou também: o Senhor é a minha porção. E nele eu vou esperar. Então que nós possamos, exercite. Viver essa qualidade de vida. Viver de bem com a vida. Fundamentado na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos muitos versículos pela qual podemos exercitar. A Bíblia diz aqui: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus nos garante que nós somos vencedores. Então não deixe situações difíceis que porventura você venha enfrentar, que ela não venha te sufocar, que ela não venha servir como um peso na tua vida, mas que você possa dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos também exercitar aqui a palavra do Senhor assim: no mundo tereis aflições, mas em mim tendes paz. Então em Cristo nós temos a paz. Aquela paz que não é a ausência de guerra. Que o mundo muitas vezes mostra, é uma paz que não tem guerra. Mas a paz de Cristo é, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às perseguições, temos a certeza que o Senhor está conosco e Ele nos dá aquela segurança e nos sentimos em paz, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade. Então, exercite, traz à memória aquilo que te dá esperança, porque diz aqui: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nossas vidas, nós temos esperança da glória. Amém? Glórias a Deus, aleluias. E outro tópico aqui, outro versículo que fala sobre exercitar, está lá em Salmo 103, versículo de 1 a 2. Esse salmo é lindo, é maravilhoso, ele nos ensina como nós devemos fazer. Existe uma questão que muitas pessoas ficam doentes da alma. Muitas pessoas alimentam a sua alma com negatividade, com coisas ruins. De que maneira? Eu não vou conseguir, está difícil, eu não vou vencer. Aí fica alimentando a sua alma dessas coisas negativas.
e torna uma pessoa doente da alma. Uma pessoa que não tem alegria em viver. Muitas vezes não tem um prazer em viver. Mas o Senhor nos chamou para nós termos o prazer em viver. Amém? Então o salmista aqui ele nos mostra como nós devemos nos comportar diante da nossa alma. Como nós devemos exercer autoridade sobre a nossa alma. Porque se nós deixarmos, a alma muitas vezes fica doente e não tem o prazer de viver. O salmista diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Ele estava ordenando para a alma dele: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele estava ordenando: minha alma, eu quero que você bendiga ao Senhor, eu quero que você glorifique ao Senhor, eu quero que você exalte ao Senhor, eu quero que você se aproxime do Senhor, eu quero que você não te esqueça de nenhum dos seus benefícios que Ele me deu, porque Ele já tem realizado grandes coisas na minha vida. Então ele começava a alimentar a alma dele, alimentando a alma dele ia se enchendo ao ponto dele glorificar, dele exaltar e engrandecer ao nome do Senhor. Ele exercitava essa qualidade de estar de bem com a vida. Então, muitas vezes ele não deixava o esquecimento tomar conta dele. Porque quando nós esquecemos, temos a tendência de murmurar. Quando nós esquecemos, temos a tendência de reclamar. Quando esquecemos, temos a tendência de esquecer de Deus. Mas ele exercitava. Bendizei a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendizei a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos benefícios. Então que nós possamos aprender a exercitar dia após dia. Exercitar, fazer esse exercício nas nossas vidas, fundamentado na palavra de Deus. E nós iremos experimentar a maravilha de Deus em nossas vidas. Amém? Então o segundo tópico fala: exercite essa qualidade de estar de bem com a vida. Não deixe os problemas te sufocar. Não deixe os problemas te destruir. Não deixe os problemas tirar a tua esperança. Em nome de Jesus. Passa a exercitar dia após dia. Passa a viver a cada dia no exercício de fé. No exercício da palavra de Deus. Amém? E o terceiro e último tópico, ele está baseado no primeiro e no segundo. Primeiro, devemos aprender com o mestre a extrair exemplo para as nossas vidas. O segundo, temos que exercitar, temos que praticar, temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, temos que ordenar para a nossa alma a Ele estar sempre lembrando dos benefícios de Deus em nossas vidas. E o terceiro tópico fala: estaremos habilitados para superar qualquer situação em nossa vida. A partir do momento que nós aprendemos com o mestre, a partir do momento que nós consultamos as Escrituras, a palavra de Deus, e vamos aprendendo, e a partir do momento que nós exercitamos, nós estaremos habilitados para superar qualquer situação em nossa vida. Qualquer situação que se levantar sobre as nossas vidas, estaremos habilitados para superar. Não pelas nossas forças, mas pela força que vem do Senhor sobre as nossas vidas. E nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Filipenses 4,13. Ele disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então esse versículo é um versículo maravilhoso. Paulo ele declarou: eu posso vencer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas vezes as pessoas pegam esse versículo e começam a analisar somente na parte de conquista. Eu posso passar no vestibular, eu posso passar no concurso, eu posso conseguir aquele emprego, eu posso conseguir aquela estabilidade financeira. Muitas vezes só usa de forma pensando em situações agradáveis. Mas Paulo, quando ele escreveu esse versículo, ele estava se relatando em qualquer situação na vida dele. Se nós vamos analisarmos no versículo anterior, ele diz: eu sei, eu aprendi a viver na escassez. Eu aprendi também a viver na abundância. Em todas essas coisas eu fui instruído. Em todas essas coisas eu aprendi. Aí ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldade, Cristo vai me fortalecer. Eu posso passar por problemas, Cristo vai me fortalecer. Vai me dar força para me vencer e superar. Eu posso passar por um momento de fartura também. Cristo vai me orientar. Porque muitas vezes, momento de fartura, momento de abundância, é perigoso também na vida do servo de Deus. Porque muitas vezes faz com que as pessoas esquecem de Deus. Faz com que as pessoas tenham o amor ao dinheiro. Então é muito perigoso também
abundância na vida do servo de Deus. Então nós temos que ter estrutura, assim como Paulo falou, posso enfrentar todas as coisas. Tem uma palavra linda que é as palavras sábias de Agum, um homem de Deus. Olha o que ele disse lá em Provérbios 30, do 7 ao 9. Ele disse assim: Senhor, dai-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Se eu tiver em abundância, eu poderei dizer: não preciso de Deus, eu vou esquecer Deus. Mas me dê somente o necessário para viver. E ele diz assim, e também poderá, se eu ficar pobre, eu venha roubar e envergonhar o seu nome. Então ele pediu: Senhor, me dê somente o suficiente. O importante é estar na tua presença. O importante é sentir a tua alegria, a alegria da salvação, a alegria de te servir. Amém? Amém? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então nós estaremos habilitados para enfrentar qualquer situação. Com quem Paulo aprendeu? Com quem? Com quem ele aprendeu? Ele diz assim: eu fui instruído. Então alguém ensinou a ele. Então ele aprendeu com Cristo. Ele aprendeu com Cristo. Cristo orientou ele. Cristo conduziu ele. E quem Paulo imitava? Lá em 1 Coríntios 11:1 diz assim: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo imitava a Cristo. É aquela questão, eu me deparei com uma situação na minha vida, eu tenho que ter a mente de Cristo. É assim eu dizer: Senhor, me oriente, me instrui, me mostra como eu devo me comportar. Quero comportar conforme a tua vontade. Então ele procurava imitar a Cristo, imitar os comportamentos de Cristo, imitar as condutas de Cristo. Amém? Então esta palavra que Deus colocou no meu coração, Deus falou poderosamente ao meu coração. Eu creio que Ele falou poderosamente ao coração de cada amados irmãos. Amém? Então que nós possamos aprender com o Mestre, que nós possamos exercitar dia após dia a viver uma vida agradável a Deus e que nós possamos estar habilitados em nome de Jesus a enfrentar qualquer situação em nossas vidas. Então que Deus esteja nos abençoando, trazendo esta palavra dia após dia em nossos corações. Amém? Obrigado pela oportunidade e que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.